Quando nós assistimos a um julgamento e percebemos que ministros chegam a conclusões muito díspares, nós precisamos necessariamente fazer uma pergunta a nós mesmos. Como é possível que decisões tão opostas sejam proferidas num grau tão qualitativo da análise do direito? É o que tem acontecido, por exemplo, no julgamento agora do Supremo Tribunal Federal na ação penal que envolve a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Independentemente de concordarmos com uma posição ou com outra, o fato é que as decisões estão caminhando em sentidos muito distintos. E o que é que explica esse caminhar das decisões em sentidos opostos muitas vezes? Um dos elementos mais importantes da teoria da decisão judicial é a posição do sujeito como intérprete. É assim que no livro Decisão Judicial: Bases para uma Teoria Possível, lá no capítulo 4, no item 4.3, eu lido exatamente com a lógica do sujeito enquanto intérprete do direito. Por quê? É claro que nós todos, como indivíduos, carregamos conosco uma carga ideológica, uma visão de mundo que é muito própria de cada um de nós. Cada um de nós veio de uma família, cada um de nós veio de um espaço social, cultural, estudantil, de uma espécie de início de mercado de trabalho distinta dos demais. A maioria das pessoas não foram criadas do mesmo modo, né? O Brasil é um país de dimensão continental, são mais de 215 milhões de pessoas. E nós não podemos permitir, por outro lado, que cada um dos milhões de brasileiros tenha a sua própria leitura sobre o que seja o direito, porque isso não gera nem segurança jurídica, nem previsibilidade. Daí ser tão inseguro e imprevisível observar que dois ministros cheguem a decisões tão díspares, tão opostas. O que o livro busca explicar ou tentar mergulhar na análise é da perspectiva da suspensão dos prejuízos de cada indivíduo. Porque como cada um de nós vem de uma realidade social muito distinta, cada um de nós carrega a ideologia, que são as informações que a vida vai impactando no nosso dia a dia e vai formando nossa personalidade, nosso caráter, nossas idiosincrasias, que significa o nosso modo de ver o mundo. Quando, no entanto, nós lidamos com a ciência jurídica, o passo mais importante para o intérprete qualificado, como é o caso dos juízes, e aqui eu me refiro a Hans Kelsen, quando ele fala da denominada interpretação autêntica, porque ele diz que o juiz é um intérprete qualificado numa interpretação autêntica, porque a decisão do juiz é a que vincula. Então ele diz, essa decisão judicial precisa ser tomada a partir da ciência do direito. E como é que um jurista, então, mesmo tendo ponto de vista distinto do seu colega de magistratura, pode chegar a soluções muito próximas? Porque o direito não é uma ciência exata, todos nós sabemos, é uma ciência social, portanto ela é inexata. Mas nem por isso as interpretações judiciais podem ser tão díspares, tão distantes, tão opostas. Quando isso acontece, é muito provável que os julgadores não tenham sido capazes ou não tenham, provavelmente, quisto suspender os seus prejuízos, os seus preconceitos que formam as suas ideologias e as suas idiosincrasias. E não cederam, então, espaço para a hermenêutica jurídica, porque o melhor modo de se interpretar o direito e chegar a uma resposta juridicamente adequada, como sustenta Ronald Dworkin em Levando os Direitos a Sério, é suspender os prejuízos, é suspender os juízos prévios e permitir ser impactado pelo texto da lei, pelas doutrinas autorizadas e emitir uma decisão hermeneuticamente adequada, ainda que ela seja uma decisão que contraria o meu modo de ver o mundo, ainda que ela seja uma decisão oposta àquilo que eu penso ser o mais correto enquanto moral, enquanto ética, enquanto convívio religioso, social, não importa. Porque cada um pode ter a sua própria moral, cada um pode ter a sua própria ética, cada um pode ter a sua própria religião.
O que não pode haver é cada um ter o seu próprio direito. Porque o direito, enquanto norma imposta pelo Estado, precisa de um mínimo de previsibilidade e de isonomia. As pessoas precisam saber como agir e depois, agindo de uma determinada maneira, elas precisam ser tratadas igualmente a todos os demais que agiram da mesma maneira. Então nós temos a previsibilidade e a isonomia como elementos essenciais à coerência, à coesão e à estabilidade do sistema jurídico. É por isso que não é concebível que duas respostas tão opostas sejam objeto do resultado da interpretação de dois juristas. Então, no livro Introdução à Teoria Geral do Direito, eu trato, por exemplo, como é que todas as pessoas são impactadas pelas normas jurídicas e como cada um de nós, enquanto cidadão, operadores do direito ou não, decidimos agir na vida concreta. Às vezes, inclusive, algumas pessoas agem contrariamente ao direito, propositalmente, fazendo um cálculo de risco, mas sabendo qual é a consequência jurídica. E é importante que a pessoa saiba qual é a consequência, seja para agir licitamente, validamente, seja inclusive para escolher transgredir normas. Não é o ideal, mas algumas pessoas efetivamente o fazem. Agora, o que não pode acontecer? O que não pode acontecer são os juristas, especialmente os juízes, terem, cada um deles, o seu próprio modo de enxergar o direito, porque isso reflete coletivamente numa informação social que acaba gerando muito mais insegurança, instabilidade, por não haver tratamento igualitário para todos, do que o inverso, que seriam decisões igualitárias e isonômicas. Vejam, não precisamos ter respostas exatamente idênticas, porque o direito é uma ciência social, mas é preciso que as respostas se aproximem. E aqui, parafraseando Ronald Dworkin, há uma circunstância no livro dele, Levando os Direitos a Sérios, que me parece bastante evidente na aplicabilidade dessas discussões. Não existem respostas corretas para perguntas incorretas. Se a pessoa não sabe enquadrar bem o caso à norma, ou se ela não é capaz de suspender os seus juízos prévios sobre questões morais, éticas, religiosas, sociais, esportivas, culturais, ela dificilmente será um jurista imparcial, porque ela levará sempre para o julgamento muito mais a sua visão subjetiva, o seu modo de ver o mundo, do que a metodologia e a hermenêutica jurídica. E como é que nós podemos, então, aprofundar nesses temas? Estudando teorias da decisão judicial. Muitos são os livros que tratam desse tema. Eu trato dele no livro Introdução à Teoria Geral como uma regra que impacta a todos e especificamente quanto aos juízes no livro Decisão Judicial. Então eu os convido à leitura e depois às críticas construtivas para a evolução, porque, como dizia um velho jurista, ninguém é bom demais e ninguém é bom sozinho. Essa é só uma das formas de se enxergar o direito. E se você não é capaz, cientificamente, de gerar opiniões que se apoiem em ciência jurídica, você pode dar a sua opinião, tá tudo bem, porque todo mundo pode ter uma opinião, mas essa opinião terá muito pouca relevância para o direito, porque o direito precisa de ciência. É por isso que duas decisões opostas podem estar as duas erradas, porque as duas podem ter falhado em suspender juízos prévios e aplicar metodologia hermenêutica, mas nunca poderemos dizer que as duas estão corretas, porque a correção científica é sempre uma só. A verdade só tem uma forma de comprovação e de sustentação. Por isso, ou as duas decisões estão erradas, ou uma delas está certa, porque não existe resposta correta para a pergunta incorreta. Certo? Um abraço e até